Foi ali, na sala da casa do Gabriel, no início de 2018, que tivemos nosso primeiro contato com o texto Fala das Profundezas e com alguns corpos pretos. Nem todos se conheciam ou eram próximos. Algumas pessoas, assim como eu, já faziam parte do Núcleo Negro de Pesquisa e Criação, e outras foram convidadas a estarem conosco neste projeto. Eu me lembro que, quando terminamos a leitura, ficamos um tempo em silêncio, absorvendo tudo o que tínhamos ouvido. Era tão nosso. A voz da Maria Gabi iria dizer isso. Tão nosso. Tão nosso. Isso não é coisa de ser escutada com frequência. E quando vem assim, é bonito de ouvir. Tão nosso. Tão nosso. Nosso. Tão nosso. Viajei por essa lembrança que ela conta e ali naquela sala e senti que algo estava nascendo e iria durar, como podemos perceber, está durando. Por quê? Por que essa insistência nisso de teatro? Ou teatro é só um pretexto para outra coisa? O que seria então? Continuo na busca por entender. Continuemos a escutar essa voz que trouxe estes dizeres tão nossos. Ali mesmo, naquela sala, naquele dia, os assentos foram empurrados para os cantos e começamos a experimentar com aqueles personagens. Dafina, Aneli, Tato, Luísa, Homem e Coro. Jogamos e nos entregamos. Era a nossa primeira vez como coletivo, mas parecia que a gente se conhecia há tanto tempo, olho no olho. O texto foi ganhando corpo, voz, vida. Era leitura, mas era leitura encenada. Como fazer, como agir. O texto estava nas mãos. Os olhos procuravam as palavras no papel, mas as palavras atravessavam nossos corpos e se transformavam em ação. O texto, papel, virou extensão das nossas mãos. Ele já fazia parte. E assim, meio que sem querer, as falas foram virando memória. E em alguns momentos já não olhávamos mais o papel e deixamos os nossos corpos bailarem pela roda. Isso não era um problema, estava tudo bem. Sempre tivemos uma liberdade dentro do processo de criação. Liberdade essa que eu julgo muito importante, pois nos possibilitou muitas descobertas sobre os personagens e não engessá-los somente de uma maneira, mas podemos moldá-los a partir do jogo que estabelecemos entre nós, atores, e também pela troca com a plateia. Falando em plateia, depois de alguns meses imersos em ensaios, chegou a hora de estrearmos a leitura encenada. Ela fazia parte da programação, da publicação da dramaturgia da peça. Era uma ação fomentada pelo PROAC Dramaturgias. A cidade era São Caetano do Sul, cidade natal do dramaturgo e diretor deste espetáculo, Gabriel Cândido. Raízes, memória, história. Era muito importante aquele dia para ele. A sua primeira dramaturgia sendo compartilhada ao público, em um espaço público da sua cidade, para sua família e muitas outras pessoas. O frio na barriga era mesclado de muita emoção e responsabilidade. O dia era muito importante. Como foi bom olhar nos olhos das pessoas e compartilhar a potência do texto Fala das Profundezas. Eu me lembro que o público era tímido e silencioso. No fundo, eu fiquei com medo de não ter comunicado, que eu gosto tanto desse texto. Mas quando foi acabando, eram tantos sorrisos. Foi especial. Fomos de São Paulo para Minas Gerais, lugar que, para mim, é muito especial. É meu estado de origem, nascimento, crescimento e minha ancestralidade. Tá ali, em Minas. Viajar junto com o elenco foi primordial. Nos conhecermos mais, trocar experiências, conectarmos cada vez mais, só acrescentou para o trabalho.
e poder compartilhar essa leitura na Segunda Preta, que é um festival muito importante para o teatro negro brasileiro, promovido por artistas pretos de Belo Horizonte. Estar com os nossos, trocar, fortalecer, foi incrível. De volta a São Paulo, realizamos a leitura mais algumas vezes, como na SP, Escola de Teatro, lugar de formação de muitas pessoas da nossa equipe, e na Parelha Luzia, quilombo urbano muito importante, culturalmente e politicamente para a cidade de São Paulo. Durante a nossa apresentação na Parelha, um domingo à noite, a minha personagem ela dizia assim: nossas memórias sofreram um processo de apagamento. Qual a data que tudo começou? Está acontecendo agora. Cuidado. Naquela noite, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, pegava fogo. E quase que perdemos uma peça-chave muito importante para a nossa história. Luzia, fóssil mais antigo já encontrado na América, datado em cerca de 13 mil anos, encontrada em Minas Gerais e com fenótipos e traços negros. Curiosamente, referência para a criação do nome do espaço cultural que estávamos. Aquilo mexeu comigo. Outra apresentação que foi muito importante em diversos aspectos, para mim, um dos nossos melhores encontros com o público, foi na ocupação Marielle Franco, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O chão era de terra, e quando a gente dançava, a poeira subia. E quando a gente deitava no chão, a terra ela fazia parte de nós. O público foi chegando aos poucos, no final era uma multidão. E eles estavam conosco o tempo todo. Era olho no olho, batuques e fricção. A plateia era parte de nós. Começamos contando a nossa história e logo começamos a ouvir respostas, depoimentos. O público também tinha o seu texto, também ele queria dizer, e nós ouvimos. Uma senhora contou para a personagem Luísa a história do seu filho, emocionada. Um grupo de mulheres entraram em cena para retirarem, mas elas entraram cantando. Foi lindo de ver, lindo. A troca foi intensa, calorosa e carinhosa. Quanta coisa eu aprendi aquele dia. Foi catártico. Ali o processo fez mais sentido. Entender sobre a disputa de territórios, a luta daquelas pessoas para ter o mínimo, o básico, para sobreviver. Eles eram os nossos personagens. Eles estavam nas profundezas. Ouvimos e vimos. Enfim, cada apresentação uma surpresa, uma descoberta. Ficávamos mais à vontade com os nossos personagens. Com isso, brincando mais com o texto, modulando ele nas nossas vozes, descobrindo novas possibilidades e subtextos. A leitura foi primordial para avançarmos para a próxima etapa. Agora o desafio era levantar um espetáculo. Não começamos do zero, já tínhamos muita coisa construída. Aqueles personagens já faziam parte dos nossos corpos. Já tínhamos conexão em cena, já conhecíamos a energia do público dizendo aquelas palavras. Guardamos em nossas memórias algumas reações que pra gente fez sentido. Agora era se jogar, deixar experienciar, experimentar e cada vez mais fundo nos nossos personagens e nas palavras do texto. Buscar mais subtextos, improvisar, sem medo. Deixar nossos corpos dançarem livremente por todo o espaço. E assim nós estamos fazendo, construindo, descobrindo, revivendo memórias do processo criativo que foi a leitura encenada, trazendo elementos que descobrimos durante as apresentações. Esses dias mesmo, eu estava assistindo a nossa leitura gravada e relembrando todo esse processo. É muito especial. Relembrar ações, que fazíamos é muito bom. E também algumas músicas que a gente cantava durante a leitura e que agora elas não estão mais no espetáculo. Dá saudade e dá vontade de cantar de novo. E aí tentar entender por que elas não estão. Mas elas também estão dentro do nosso corpo.
Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente do que samba na cacunda. Purugunta onde vai, Purugunta onde vai, o parente do quilombo do Tumbá. E chora, chora, Congo e devera, chora, Congo, chora. E chora, chora, Congo e cambada, chora, Congo, chora. A leitura foi um pontapé muito importante para começarmos a mergulhar cada vez mais fundo nessa história das profundezas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós somos tão intensos.